pela confiança e pelo chamado, né? Para nós, sempre há um sentido para tudo aquilo que fazemos. Então, o sentido de estar aqui é poder realmente trazer algumas palavras que possam nos deixar inquietos, reflexivos, pensativos e buscando estratégias, buscando formas de lidar com essa maneira de viver à luz do manto de Maria. O nosso tema, o tema proposto, ser mulher e mãe, Maria, mulher, mãe da fé, da esperança e da coragem. Dentro desse convite, eu gostaria de destacar a dimensão humana de Maria. Somos tocados por sua dimensão espiritual, mas precisamos fazer um recorte, uma volta, uma viagem à sua dimensão humana. E dentro da sua dimensão humana, Maria, irmã, Maria, mulher, jovem, mãe, esposa, alguém que há mais de 2000 anos viveu a sua experiência e que hoje nos serve de exemplo, não tenhamos dúvida disso. E como nós, passados tantos 1000 anos, tantos 2000 anos, podemos compreender aquilo que Maria trouxe como seu exemplo. Realmente, precisamos pensar sobre isso. Parar um pouco na nossa velocidade, no nosso cotidiano, nas exigências que o mundo nos apresenta, para compreendermos que existe um mistério da nossa fé que nos responde como devemos agir como Maria, diante de tantas adversidades. O mundo contemporâneo, esse mundo que nós vivemos hoje, exige de nós muitos papéis, Nós que lidamos com os nossos filhos biológicos, os nossos filhos afetivos, precisamos realmente reconhecer no modelo de Maria a mulher que ela foi capaz de viver as suas dificuldades, de viver o seu cotidiano. Então, se nós pensamos na cotidianidade de Maria, nós vamos encontrar a mulher que cuidava da casa, a mulher que cuidava dos amigos, da família, que reservava seu tempo para a sua experiência com Deus, o fortalecimento da sua experiência espiritual. Então, nesse momento e nessa primeira fala, eu gostaria muito de trazer essa reflexão. O quanto o nosso cotidiano busca, no modelo de Maria, as respostas às quais nós precisamos, os modelos os quais nós precisamos. Qual a verdade? Qual a trilha que nós buscamos seguir quando nós precisamos realmente enfrentar com esperança, como diz o nosso tema, com coragem, o nosso cotidiano? Penso que as famílias, eu enquanto psicóloga, recebo muitas histórias, muitas queixas, muitas experiências. E hoje nós percebemos que as famílias, elas vivem uma tormenta de conteúdos, uma tormenta de experiências na educação de seus filhos e que realmente as faz, muitas vezes, fragilizar. Porque são muitos conteúdos, é muita interferência nos modelos de educação. E os jovens, as crianças, aí aderindo ao mundo digital de uma forma incondicional.
elas acabam sofrendo, né? Os jovens, as crianças acabam sofrendo muito com essa experiência sem norte, sem modelo, sem orientação. Então, cabe a mim, agora, nesse momento, trazer um pouco disso, de orientação a todas as famílias, e buscando o modelo de Maria, a ideia, a experiência de que é possível, sim, educar seus filhos dentro de um mundo contemporâneo tão adverso, com tantos testes, com tantas dificuldades, dificuldades de toda ordem, dificuldades biológicas, porque aí vem a pandemia, vem as doenças, né? A ameaça à vida física, mas também a ameaça à vida psicológica, à saúde mental, porque muitos não conseguem manter uma higiene de sono, porque muitos estão submersos aos jogos, quando eu falo isso, pensando nos jovens e nas crianças, muitos com dificuldades socioeconômicas, com dificuldades espirituais, porque não conseguem compreender esse mistério que é a nossa fé e que precisa ser fortalecido, fortalecido pela oração, fortalecido pelo modelo que Maria nos traz. Então, nesse momento, eu gostaria de destacar isso. Como Maria, esta mulher que soube dizer sim ao chamado de Deus, o que ela nos diz? O que ela nos aponta como estratégia de sobrevivência desse mundo tão adverso? E aí eu gostaria de trazer uma expressão que, ao preparar esse roteiro, chegou a mim, que é algo que fala da intimidade de Maria com Deus. Então eu gostaria de questionar, eu gostaria de propor esse questionamento, essa reflexão. A quantas anda a sua intimidade com Deus? O quanto você permite que Deus entre no seu mais íntimo ser e lhe mostre, e lhe aponte, e lhe ensine, e lhe faça experimentar vivências que são aprendizados. Você como mãe, você como cuidadora, como educadora, você que está aí no seu cotidiano, não é? Você que está aí no seu bairro, na sua igreja, na sua casa, enfim, no seu trabalho, como você leva a sua experiência de intimidade com Deus, tal como Maria viveu essa experiência. Precisamos realmente compreender que essa intimidade, ela gera em nós uma força interior. A psicologia hoje, ela nos traz alguns termos muito comuns, né? Ouvimos muito sobre autoimagem, autoestima, autoconhecimento. E eu vou esbarrar um pouquinho aqui no autoconhecimento. O quanto eu busco em mim, no meu interior, a força que vem de Deus. O quanto eu reconheço em mim a minha capacidade ou a minha intimidade com Deus, a ponto de gerar uma força interior que me faz superar, que me faz viver todas as adversidades com muita coragem, com muita força, com muita esperança. E eu volto a colocar a questão do cotidiano, né? Maria no seu cotidiano, Maria na sua gestação, né? Uma gestação física, sim, mas uma gestação de fé, acima de tudo, este ser que ela gerou para nós, para todos nós, um ser que nos serve de exemplo, de modelo e de força, passados tantos 2000 anos, ela realmente, ela nos serve de modelo para nós buscarmos compreender, estruturar esse nosso cotidiano. Quando eu digo isso,
eu falo como psicóloga e a experiência que eu tenho com crianças e jovens, e que precisam desse norte, precisam desta mãe, precisam deste pai, desta família, deste educador, desta cuidadora, que diga a ele qual é a rotina, quais são os passos do dia a dia, que lugar eu dou para as minhas necessidades fundamentais, que lugar eu dou para a minha espiritualidade, o quanto nós, enquanto família, servimos de modelo para desenvolver e fortalecer a espiritualidade dos nossos filhos. Muito importante quando pensamos nisso, porque cabe a nós, mães, mulheres, educadoras, gestoras de uma família, nos preocuparmos com esses modelos, né? O modelo da rotina, do cotidiano. Muitas famílias vivem muitas dificuldades em relação a isso, e eu posso afirmar a vocês, porque eu escuto isso no meu consultório. Como é difícil lidar com a hora de parar o jogo, de deixar este jovem mais imune, mais puro a essa influência que muitas vezes é nociva. Como salvar um filho de um comportamento adverso? E eu digo a vocês, primeiro, de uma forma, buscando a espiritualidade, eu trago o modelo de Maria, que me ocorre agora dizer a vocês, que Maria, ela sempre enfrentou, no seu modelo de vida, ela sempre enfrentou os erros, as adversidades, a dor, sem se envergonhar, sem sucumbir a uma imagem que poderia lhe tornar frágil. E aí eu gostaria de trazer esse recorte, porque eu entendo que as mães, seja de um filho biológico, seja de um filho afetivo, elas não devem parar, estacionar nos erros dos seus filhos. Não. Se seu filho erra, se seu filho vive uma dor, seja qual for a origem dela, a dor emocional, a dor espiritual, ele não se engaja, ele não vive a experiência da espiritualidade, não se envergonhe disso. Não se prenda a isso, mas busque a possibilidade de superação, a possibilidade de mudar o cenário. E sem dúvida nenhuma, precisamos buscar em Maria o nosso refúgio. Mas por que buscar em Maria? Porque nela, pelos motivos que apresentei no início. Porque ela, mulher, mãe, que desenvolveu uma intimidade grande com Deus, foi capaz de superar e de viver todas essas experiências. E deixo então como um recadinho final, busque no manto de Maria a proteção que você procura. Lúcia, nesse ponto que tu falas aí, quando as mães estacionam, né? Sim. Nessas dificuldades de ver os filhos, sem conseguir, a mãe acha, né? Enquanto mulher, nessa dificuldade de vários papéis que ela desempenha, e desse jeito, ela, muitas das vezes, na maioria das vezes, ela estaciona e sofre muito. Né? E quando tu traz esse papel de Maria, porque Maria, ao conceber pela ação do Espírito Santo, ela gerou Jesus pelo Espírito e já saiu para ajudar Isabel. Ela já saiu em missão. Então, Maria enfrentou todos os tipos de dificuldades também, né? De sofrimentos. Mas ela também acompanhou o filho ali, ele crescendo, olhando o sorriso dele, os primeiros passos, como mãe e como escolhida de Deus, né? Ali acompanhou juntamente com José.
José era presente na vida de Maria. E ali eles puderam acompanhar o crescimento de Jesus, né? Ali se tornando um homem para ser um homem justo, para seguir as leis de Deus e viver o amor. Nesse contexto, trazendo para a nossa humanidade, nós não fomos preparadas para ser mãe. Nós não temos, assim, alguma coisa que nos oriente e nos leve a dizer assim, uma mãe deve agir dessa forma. Né? Porque nós vivemos numa sociedade contemporânea. Eu queria que tu focasse então, aí. Lúcia, nós precisamos compreender, sim, que não há um compêndio, não é? Não há um protocolo para o ser mãe. Não há. Isso é verdade. Mas eu volto a usar a expressão intimidade com Deus. Eu acho que nós mulheres mães, e eu quero destacar aqui que eu não falo da mãe biológica apenas, porque eu recebo na minha experiência profissional muitas mães que optaram por aquela criança, e que muitas vezes a criança, ou o jovem, o adolescente, traz muitas dificuldades ao longo do seu desenvolvimento, do seu processo de educação. Então, não está escrito em lugar nenhum físico como eu devo agir. Mas acredito, e como orientação, eu acredito sim na possibilidade de você não estacionar no erro, ou seja, você não vê no seu filho apenas o que ele não consegue, mas ver naquela pessoa, naquela criança, naquele jovem, que muitas vezes te desafia, um ser de possibilidades. A gente precisa compreender, dentro da dimensão do ser humano, que todos somos passíveis de mudança. E aí a ciência nos diz isso. O ser humano, ele é mutável. Sempre. Se você tem um filho, se você tem alguém da família, numa condição extremamente adversa, acredite, ele é capaz de mudar. Mas o que pode promover a mudança? A alteração das variáveis que estão em volta daquele sujeito. Então, muitas vezes é uma pessoa distante de Deus, distante da espiritualidade, da experiência, da vivência da espiritualidade. É alguém que não reconhece limites, que não reconhece respeito, figuras de autoridade. Então, há muito no nosso mundo crianças crescendo assim, sem reconhecer o papel de uma autoridade. Essa autoridade que é a mãe, que são os pais, que é a avó, que é a professora. Então, se eu não reconheço no outro alguém que é capaz de modelar o meu comportamento, eu vou crescendo e me desenvolvendo a ermo. Vou pegando aí as variáveis do mundo e o mundo vai me modelando e eu realmente posso trilhar um caminho muito torto. Então, voltando à sua pergunta, como? Se não há modelos, se não há protótipos, se não há compêndios, se as mulheres não nasceram necessariamente com um protocolo preenchidinho de como ser mãe. Volto a colocar, estamos diante de Maria, cremos nela, e se cremos e queremos fortalecer a nossa fé, precisamos buscar nela, sim, o modelo de mãe, a força interior, e trazendo para o mundo cotidiano, buscar alterar algumas variáveis que estão sendo intercorrentes na educação dos nossos filhos. E assim eu acredito sim que esta mulher, mãe, pode ser mais assertiva diante da educação de seu filho. Tá? Acredito nisso. Acredito também, aqui quando falam aqui no chat um pouco, não é? Sobre a educação dos filhos. Hoje as famílias, elas são muito desafiadas nesse item. Por quê? Porque muitas vezes a família, ela não tem ideia onde este filho está imerso. Porque o mundo digital,
A comunicação sem filtro, ela traz isso. Ela traz para a criança. Hoje nós temos vivido, a Sociedade de Pediatria, ela aponta um aumento em quase 200% das estatísticas dos níveis de ansiedade na infância. Parece absurdo, não é? Mas é realidade. A ciência está mostrando isso. Ah, mas antigamente não tinha ansiedade infantil. Sim, mas o mundo era outro. As experiências eram outras. A família era outra. Então, nós reconhecíamos com mais frequência o papel, a função paterna, a função materna. Isso necessariamente não quer dizer que o pai tinha que estar presente, ou a mãe tinha que estar presente, mas que havia ali uma figura de educação. Que poderia ser uma avó, por exemplo. Poderia ser uma irmã mais velha. Mas aquela criança, ela crescia com aquele modelo diante dela. E ela sabia que era para aquela pessoa, para aquela figura de autoridade, a quem ela deveria respostas. Com o mundo contemporâneo, com a contemporaneidade, com o advento do mundo digital e essa, vamos dizer assim, essa imersão nesse mundo sem filtro, as crianças, elas passaram a ter acesso a muito conteúdo que, do ponto de vista do desenvolvimento moral, elas não têm capacidade de julgar. Isso é ciência. Então, se eu penso numa criança em desenvolvimento, eu penso que, ao longo do seu desenvolvimento, ela passa por etapas, e essas etapas de juízo moral, elas vão evoluindo com a idade. Então, eu vou entender que uma criança pequena, de 5, 6 anos, ela não tem juízo moral suficiente para julgar um conteúdo que ela acessa na internet. Às vezes, ela não sabe nem escrever ainda, mas ela já entendeu que aquela maquininha, se ela ouve a voz, ela busca e faz a pesquisa daquilo que aquela criança quer. E esse conteúdo vem sem filtro, mas ela não tem julgamento moral para isso, para compreender e ressignificar aquele assunto, aquele conteúdo. Muito bem, mas ela tem acesso. E aquilo fica, aquilo gera um aprendizado na criança, a criança pequena. Daí ela cresce um pouco, e quando ela cresce um pouco, ela passa a compreender as regras do mundo, as regras da sociedade. Então ela aprende que ela precisa dormir cedo. Mas se o mundo, e eu falo o mundo, o entorno, que pode ser a casa, pode ser a escola, se o mundo não orienta, se o mundo não ordena aquela prática, aquela criança não vai internalizar aquela regra. Então, exige que alguém adulto, que já tem autonomia, gerencie aquela prática daquela criança. E por isso a gente fala, criança é para dormir cedo. Criança não pode ficar de madrugada. Adolescente não pode virar madrugada, acordado. Porque sono é necessidade, como é água, como é alimento. Então, a criança, ela compreende a regra social, mas ela exige, é uma exigência, que o mundo adulto gerencie essa regra. Isso dá trabalho. Então, é necessário que esta mãe, que mesmo que ela esteja no mundo trabalhando para sustentar a família, ela se preocupe em monitorar o comportamento de seus filhos. O que eles fazem na ausência dela? O que eles buscam na internet diariamente? Muitas vezes são mães desprovidas de princípios mesmo de educação. São mães, vamos dizer assim, que ainda não têm um princípio de educação tão estruturado, mas isso não impede. Ah, não tem escolaridade. Isso não impede dela compreender que seu filho precisa de orientação, porque isso não está nos bancos da escola. Isso está na experiência íntima de uma mãe com o filho, do cuidado. Daí ele cresce um pouco mais, ele já compreende que a regra existe,
Ele é pequeno, mas ele entende que a regra existe. Ele precisa do adulto para modelar seu comportamento e fazer com que ele obedeça as regras. Mas daí ele cresce um pouquinho mais e ele entra num estágio que nós chamamos de autonomia. A gente fala muito isso para os jovens, né? Às vezes as mães reclamam muito. Nossa, meu filho tem 13 anos e não tem autonomia nenhuma. Não estuda só, não se resolve sozinho. Para se alimentar eu tenho que pôr à mesa. Então, por que é que muitas vezes nós chegamos e nos deparamos com garotos de 15, de 16, e às vezes até já mais velhos, e que não têm a menor autonomia? Porque eles precisavam ter vivido os estágios anteriores. Isso que eu falei. A criança pequena que não tem juízo moral, a criança um pouquinho maior que já reconhece a regra, mas precisa do adulto. E o outro mais velho, que ao ter experimentado esses dois estágios, entende que ele precisa obedecer às regras que o mundo impôs para ele. Então, isso não vem para as mães como uma receita. Não vem. Mas uma coisa é certa. Todas nós, mães, cuidadoras, educadoras de crianças e jovens, precisamos compreender que para que ele tenha autonomia, essa autonomia que as famílias tanto querem, ele precisa ser cuidado e orientado por um adulto em fases anteriores. Ele precisa ser ensinado, porque isso é aprendido. Isso a gente não nasce sabendo, né? Lúcia, isso que tu estás colocando é muito importante. Sim. Porque para que a gente possa compreender que o filho, a criança, o adolescente, ele precisa de algumas regras para poder sobreviver, para poder ele aprender de fato a crescer, né? Exato. Com maturidade. Muitas das vezes as mães, principalmente, eles não têm o apoio do pai. Sim. Né? Isso é muito comum ainda na nossa sociedade contemporânea, né? Os pais não têm a mesma, assim, não nem responsabilidade, mas a mesma preocupação de estar ali junto, de ajudar na formação, porque o mais difícil é a formação. Sim. E não é essa educação de que ele tenha limite, de que ele possa crescer como ser humano, né? Tendo ali a responsabilidade com a sua vida e ali também com sua família. Ele cresça ali compreendendo isso. E muitas das vezes as mulheres, elas são angustiadas por isso, porque elas precisam trabalhar. Sim. Né? Indo para o trabalho, nessa saída de casa para trabalhar, nesse momento onde a criança tem muito acesso hoje à informação, que tu colocaste muito bem, né? E elas se sentem assim culpadas, elas se sentem muitas das vezes angustiadas, sem saber como fazer. Eu continuo trabalhando, eu tenho que sair. Eu queria que tu enfocasse esse ponto. Veja, eu acredito que mesmo esta mulher, esta mãe, ausente fisicamente, porque ela precisa buscar muitas vezes o mundo do trabalho, porque ela não tem a pessoa do companheiro para dividir com ela, né, essa necessidade. Eu acredito, e pela minha experiência eu reconheço que é possível sim esta mulher no mundo do trabalho ter estratégias para cuidar dos seus filhos e não descuidar deles. Por que eu acredito nisso? Aí alguém que possa estar me ouvindo, possa estar se autoavaliando. Nossa, mas eu trabalho de 5 da manhã a 10 da noite. Meus filhos ficam com a minha mãe, um exemplo. Tá, mas você como mãe precisa imprimir em seus filhos o seu modelo. Qual é o seu modelo de educação? Quais são as verdades que você quer que seus filhos vivam? Quais são os valores?
honestidade, verdade. E mesmo distante, viu, Lúcia? Eu acho que mesmo as mães com maior dificuldade no mundo, buscando sempre trazer o melhor para os filhos, elas, no tempo em que elas estão com eles, elas podem ter um poder potencial de criar marcas emocionais, marcas educacionais. Então, nós os humanos, até do ponto de vista da espécie humana, nós precisamos reconhecer marcas. Quando eu digo marcas, modelos. A gente aprende por modelos. Então, mesmo na dificuldade física, financeira, mesmo assim, as mães, elas podem contribuir para o desenvolvimento dos seus filhos, desde que elas realmente se preocupem em que aquele momento em que elas estão com os filhos seja um momento potencial. Bom, mas eu só tenho com meus filhos à noite. Tá, mas esse tempo da noite, o que você faz? Você acalanta seu filho, você conversa com ele, você cria com ele uma relação de verdade, onde ele lhe diga o que ele fez ao longo de um dia. Você busca dividir com ele o momento da alimentação, ou você se isola e dá as costas? Isso é um risco, porque quando a família falta, o mundo preenche esse ato. E esse mundo, ele traz toda e qualquer sorte para essa criança e para esse jovem. Tá bem? Então eu vejo que é possível sim, mesmo com essa mãe distante, mesmo com essa mãe trabalhando o dia inteiro, ela pode carimbar, vamos dizer assim, fazer marcas emocionais, marcas afetivas, que fazem com que uma relação de vínculo e de respeito se construa. Mas isso é o adulto quem faz para as crianças e jovens. Porque aí, quando ele se torna adulto, ele vai ter autonomia, ele vai poder escolher qual é o caminho que ele quer trilhar. Mas ele vai escolher, ele tem muito mais chance de escolher o melhor caminho quando lá nas 2 etapas anteriores ele teve orientação. E essa orientação, volto a dizer, pode ser de um cuidador, de um educador, que necessariamente não seja a mãe. Pode. Mas sem dúvida nenhuma, o papel da mãe, a função materna, ela é insubstituível. Insubstituível. E as famílias, elas precisam realmente mais do que nunca se preocuparem com este item no desenvolvimento das crianças e jovens. Porque daí, quando o mundo, ele faz a sua impressão, quando o mundo, ele oferece à criança e ao jovem alguns prazeres, é muito complicado você reverter esse hábito, porque hábito se desenvolve. Existem bons hábitos, existem maus hábitos. Então, tem famílias que dizem, não consigo tirar meu filho da TV. Não consigo tirar meu filho do computador. Das 2 da manhã eu levanto, ele está jogando. Por que esse menino ficou assim? Porque foi permitido a ele criar esse hábito. E na medida em que ele cria esse hábito, para fazer o caminho de volta, é uma abstinência, é uma dor, né? Então nós precisamos, enquanto pais e educadores, buscar realmente os melhores modelos na construção da educação dos nossos filhos. Lúcia, a gente gostaria, assim, a gente pensou em você porque pela tua experiência, né? Sim. Que tu trabalha em escola, Sim, como psicóloga e tem um consultório onde atende muita criança. E com certeza você se depara todos os dias com essa realidade. sim, Onde a gente vê muitas mães hoje dizer assim, eu não sei o que fazer com meu filho, perfeito. né? É muito triste, né? Mas é uma realidade, não é uma realidade? Sem dúvida, é É uma uma realidade muito frequente. Frequente, né? E assim, das pessoas, porque
eu tive meus filhos, né? E eu precisava trabalhar, né? Para poder ajudar no sustento. E eu já entendia quando eu vivia uma outra realidade que não é atual, né? Eu pensava assim, mas quando eu chegar em casa eu vou ser toda dele, toda dos meus filhos. Então, na hora que eu chegava, eu que dormentava eles, não deixava ninguém dormentar ele, porque eu queria ter o contato com ele, né? Eu estava ali, se for para dar o jantar, era eu que dava o jantar. No sábado, no domingo, nos dias que eu estava em casa, eu queria fazer isso. Eu nunca deixei ninguém dormentar meus filhos. Sim. Eu entendia que ali era um papel onde eu tinha a chance. Isso, de ter esse contato com eles, né? E como eu disse, criar marcas, não é? As suas marcas. Eu tenho muitos relatos de famílias que, por exemplo, deixam os filhos com os avós e depois se reclamam. Ai, mas é porque a avó faz tudo, o avô faz tudo, etc, etc. E aí, o que eu penso disso tudo na própria prática clínica? É que quem educa verdadeiramente são os pais. Os avós educam? Sim. Quando os pais não estão ali, os avós são figuras de educação. Mas, eminentemente, quem são as figuras de educação são pai e mãe. É o pai e a mãe. Bom, mas esse pai não está, essa mãe não está por algum motivo. E entra aqui a figura dos avós. Esta mãe, ela precisa pontuar com essa criança desde muito cedo o que é possível ser realizado com o avô e a avó, o que é possível com os pais, pai e mãe. Porque a criança, muitas vezes, pela própria inteligência da espécie humana, ela faz um jogo psicológico, não é? Coisas simples, muito simples, tipo, a mãe diz, você não pode banhar na chuva, e vai. E a avó diz, você não pode banhar na chuva, sua mãe disse. Mas ele diz, 5 minutinhos. 5 minutinhos pode. E o menino banha na chuva. Daí, ele rompeu uma regra estabelecida pela mãe. E isso causa uma confusão mental que vocês não têm ideia. Então, as famílias que vivem esse cenário de avós que cuidam dos seus netos, cujos filhos não estão mais no contexto ali do cotidiano, eles precisam ter muito cuidado para não desmerecer a figura de autoridade dos pais. Se eles existem, eles precisam ser reconhecidos. Pode ser que eles não existam fisicamente. Sei, um pai que não reconheceu, uma mãe que faleceu, não sei, tem muita situação. Mas se esses pais existem, são eles as primeiras figuras de autoridade diante dos filhos. Pode ser que alguma avó esteja me ouvindo e diga assim, mas a minha filha não toma conta. Mas a responsabilidade primeira é dela. É claro que os avós, eles entram para amenizar muitas vezes conflitos, para amenizar necessidades. Minha filha trabalha o dia todo, eu fico com meus netos, não tem problema nenhum nisso. Mas é preciso compreender sim que o papel de educação o papel primeiro de educação é dos pais. E hoje, Lúcia, é muito comum, né? Muito comum mesmo os avós estar tomando conta dos netos. Sim. Né? Muito comum. Perfeito. Porque os filhos vão trabalhar, muitos não assumem mesmo a maternidade ou a paternidade. Sim. E ali fica com os avós. Eu fico com os meus netos, Sim. né? Porque minha filha vai trabalhar. Perfeito. Né? Eu fico, mas eu deixo isso muito claro para eles, né? Que olha, eu sou sua avó, a sua mãe e seu pai, é isso bem aqui, né? E hoje é comum isso aí, essa realidade. E uma coisa que eu oriento, Lúcia, é a seguinte: na sua dúvida sobre uma determinada conduta, compartilhe com os pais. Deixa a criança perceber que há uma relação muito próxima de comunicação entre vocês, avós, e os pais.
Porque aí ele vai pensar 2 vezes antes de manipular, antes de psicologicamente jogar. Porque as crianças fazem isso de uma forma muito inteligente, como qualquer pessoa, não é? Então a minha orientação é realmente que os avós, se não é com o pai e a mãe, mas se é só com o pai ou só com a mãe, que busquem essa comunicação. Acredito que nesse momento em que nós paramos para refletir um pouquinho sobre o papel de Maria, né? Como mãe, como mulher, nós precisamos realmente voltarmos a ela e pedirmos proteção, pedirmos acolhimento como família, como mãe, como mulher, como cuidadoras. Eu sugiro isso para todas as famílias que têm esta verdade em suas vidas, que busque no manto protetor de Maria realmente o acolhimento necessário para a educação dos seus filhos. Tá bem? É isso. Acho que nós podemos nesse momento encerrar, sim? E agradecer a todos e a todas que estiveram conosco aqui na Paz e Misericórdia. E um desejo de até breve. Obrigada, Lúcia. Obrigada a todos. Olha, Lúcia, foi muito bom. A gente queria muito agradecer a você. A contribuição foi muito boa, né? Nesse momento aqui, onde a gente está encerrando o mês de maio, um mês dedicado às mães, né? Um mês dedicado a Maria, né? Nossa Senhora. E ela, de fato, é esse modelo para nos orientar, para nos seguir, porque Maria guardava tudo no coração, né? Tudo dela, ela acolhia, ela guardava no coração e colocava no seu momento de intimidade para com Deus. Ela colocava nas mãos deles e pedia a Ele essa direção. Então nós, como seres humanos, como mães que somos, como avós, nós também precisamos fazer isso, colocar nas mãos de Maria, né? Nas mãos misericordiosas dela, todas as nossas dificuldades. Eu gostaria, Lúcia, só de uma última sugestão: introduzam as crianças nesta experiência, a experiência da oração. Mesmo que seja uma coisa breve, mesmo que seja um movimento, um sinal da cruz, faça essa criança desde o início reconhecer o poder da oração. Não tenho dúvida que isso vai afastá-los de muitos danos no futuro. Então vamos fechar seus olhos. Feche seus olhos, você que nos acompanha. E nesse momento, vamos colocar nas mãos de Maria todas as nossas dificuldades, tudo aquilo que estamos vivendo, todas as nossas tribulações. Nós passamos por dificuldades, nós passamos por tribulações, assim como Maria passou. Maior tribulação, maior dificuldade do que ver seu filho sendo humilhado, apanhando, sendo crucificado. Mas ali ela não desesperou. E hoje nós queremos pedir a ela, nesse momento, por você que nos acompanha agora, colocando toda a sua dor, tudo aquilo que você está no seu coração, para que ela possa apresentar a Jesus, o seu filho, Jesus, pelas mãos de Maria. As mãos de Maria são puras. Maria não teve pecado original, ela foi poupada do pecado original para poder, por causa de Jesus, ela foi escolhida, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E ali pôde caminhar, se preparando e cuidando do seu filho Jesus, o filho que ela trouxe para toda a humanidade. Nós pedimos agora, Senhora e Mãe, Rainha, tome conta de cada intenção que foi colocada
cada momento que esta pessoa está passando difícil. Você que está passando com seu filho essas dificuldades, coloque nas mãos de Maria. E como a Lúcia falou, vai introduzindo essa criança na oração, no que seja, no anjo da guarda, numa Ave Maria, mas vai colocando o seu filho nas mãos de Jesus, pelas mãos de Nossa Senhora. Ela que é a mãe, ela que sabe tudo que um filho precisa. É essa mãe que agora nos acolhe, é essa mãe que toma conta de nós, que está sempre contigo. Maria nos diz que ela nos acompanha, ela está conosco, ela não nos abandona, ela não abandona filho nenhum. Mãe querida, toma conta de nós, toda esta humanidade, pais e mães que são educadores dos seus filhos, nós te pedimos agora, alimenta a fé destas pessoas. E nesta Ave Maria, nós agradecemos a Lúcia, toda a família dela, a família do Josivaldo, da Nancy, da Dora, cada pessoa que se encontra aqui e as que estão em casa, e estão nos acompanhando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E muito obrigado por você ter nos acompanhado. Até a próxima.